palavra comunhão é muito importante nas Escrituras e é central para a mensagem do Evangelho e para a vida de todos os crentes. Quando nós lemos sobre a vida da igreja, na igreja primitiva, no tempo do Novo Testamento, no livro de Atos, nós vemos essa comunhão em ação. A maneira pela qual essa comunhão deve ser experimentada por cada geração de cristãos. Em Atos 4, versículo 32, nós lemos: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, quando nós falamos sobre a comunhão, falamos de partilhar, de viver juntos e compartilhar o que nós temos com os outros, como eles também compartilham conosco. E quando confessamos que cremos na comunhão dos santos, é disso que estamos dizendo. Os santos são aqueles que foram separados do mundo e santificados em Cristo. Nós vivemos neste mundo e, de muitas maneiras, podemos parecer não muito diferentes do que o mundo, do que nossos vizinhos incrédulos. Mas somos um povo distinto, chamado do mundo para formar uma nova comunidade, uma comunidade genuína. E esta é uma grande bênção que o Senhor nos deu, uma bênção que nunca devemos tomar como garantida ou negligenciar. Nós fomos feitos parte de algo muito maior do que nós. Isso significa que nós temos muito a receber e também nós temos muito para contribuir. Pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Resposta: primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. E a primeira parte da comunhão de que fala o nosso catecismo é a base desta comunhão. Como o apóstolo Paulo João diz em 1 João capítulo 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros por causa da comunhão que temos, em primeiro lugar, com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo. Essa comunhão significa que nós recebemos muito do Senhor. Nós participamos de todos os seus tesouros e dons. Mas quanto a esses dons espirituais, sempre precisamos lembrar que esses dons não são nos dados apenas para nosso benefício pessoal. São dados a nós para que possamos também compartilhar o que nós recebemos com os outros. E o mesmo é verdade para todos os dons que nós recebemos. Por exemplo, Deus nos dá tempo. Então, devemos usar esse tempo para o benefício e para o bem-estar dos nossos irmãos. Deus nos dá dons financeiros. Ele quer que compartilhemos esses dons e os usemos também para o benefício e o bem-estar dos outros membros da comunhão.
Deus nos dá talentos. Esses talentos são dados para que possamos ajudar os outros, usando esses talentos que recebemos de Deus. Podem ser talentos ou habilidades que consideramos naturais, para assim dizer, ou podem ser talentos ou habilidades que consideramos sobrenaturais. Mas seja qual for o caso, todos eles vêm da mão de Deus. E todos eles devem ser usados também para contribuir para a comunhão dos santos. Isso significa algo muito importante. Significa que nosso tempo, que nós pensamos é nosso tempo, não é nosso. O tempo é dado por Deus. E não podemos ser participantes vivos da comunhão dos santos e acreditarmos que nosso tempo é nosso para fazer o que quisermos. Uma das coisas mais importantes que podemos compartilhar com nossos irmãos na fé é nosso tempo. Passar tempo com uma pessoa solitária, com alguém que está necessitado, com alguém que está doente, com alguém que está triste ou ansioso ou mesmo alegre. Não é apenas uma responsabilidade que nós temos, mas é um dom precioso que Deus nos deu. Isso também significa que nosso dinheiro não é realmente nosso. Ser um membro vivo da comunhão dos santos significa que nós temos que compartilhar o que Deus nos deu. E isso precisa ser nossa primeira prioridade, e não a última na lista de despesas mensais. Deus nos dá a oportunidade de dar os recursos financeiros que Ele primeiro nos deu para apoiar o ministério da palavra, apoiar outras causas também e ajudar aqueles que estão em necessidade financeira. Isso também é uma grande responsabilidade e exige sacrifício em nossa parte. Mas também é uma grande bênção que leva a grande alegria e que Deus vai abençoar. E também significa que quaisquer talentos que recebemos de Deus não são para nos enriquecer ou nos beneficiar. O Senhor espera que usemos esses talentos para a sua glória, usando-os para abençoar os outros membros da comunhão dos santos. Então, quando você confessar, eu creio na comunhão dos santos, considere como você está vivendo essa confissão na sua própria vida. Você é um membro vivo da Santa Igreja Universal de Cristo? Ore para que Deus aumente seu desejo de fazer isso, para que você possa experimentar a alegria, a verdadeira alegria de dar tudo de si para o benefício dos seus irmãos em Cristo.